Alguns dias atrás eu postei um vídeo falando sobre o método do estudo por questões, eu vou deixar aqui em cima para você ver, mas eu comentei nesse vídeo que eu particularmente não utilizava porque eu não gostava de algumas coisas. Mas hoje eu vou te mostrar como então eu utilizava as questões no meu estudo, sem necessariamente seguir esse método, mas de uma maneira extremamente produtiva. Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, eu sou o Theo, sou estudante de medicina da USP e a primeira coisa que precisa ficar bem clara para vocês, galera, é que não existe estudo só com 100 aulas, 200 páginas de teoria e 0 questões. Não existe aprendizado, pelo menos para o vestibular, sem a resolução de exercícios. E aqui a gente entra no primeiro ponto importante, que é, se você estuda 100 questões, seu aprendizado vai ser quase zero. Então, desconfie de qualquer método, de qualquer técnica de estudo que não tenha como foco principal a resolução de exercícios, a resolução de questões. Então, estudar só a teoria de humanas em pouco tempo para depois fazer só exercícios, foge disso. Ou então estudar só a teoria de tudo em 2 meses, para depois o resto do ano fazer só questões, foge também, porque é furado, não vai dar certo, você não vai aprender essa teoria sem as questões. Isso porque o aprendizado de qualquer conteúdo inédito passa inevitavelmente por 3 etapas fundamentais. Primeiro, entendimento inicial sobre o conteúdo, seja ele qual for. Segundo, aplicação prática daquilo. E o terceiro, finalmente, domínio. Sem essas 3 etapas, se você não segue essa ordem, seu aprendizado não vai ser real. Nessa primeira etapa do entendimento inicial, que é muito bem representada, por exemplo, por assistir uma aula ou até mesmo fazer uma leitura de um material teórico, você está começando a entender aquilo, você sabe mais ou menos os conceitos, você sabe teoricamente como que aquilo se aplica na prática, só que você ainda não sabe aplicar. Porque aí que na segunda etapa que você vai realmente ver como aquilo que você aprendeu realmente é ou não é, no caso de você ter entendido errado. Para isso que as questões fáceis e médias funcionam. Nas questões fáceis você vai testar o que eu aprendi é realmente correto, e nas médias você vai fixar isso que você aprendeu para dar mais corpo, para dar mais consistência, para te dar mais segurança e principalmente para que esse aprendizado sirva um pouco mais para o longo prazo. Mas não para por aí, porque vem depois disso a terceira etapa, que é o domínio. Sempre que você se depara com um desafio, com uma coisa que você não sabe, você precisa ir atrás, se desafiar para resolver, aqui você está realmente construindo o seu domínio, terceira etapa do processo de aprendizado. Então, as questões difíceis são muito importantes nesse processo, porque elas que vão te dar esse desafio, vão te fazer ir atrás para conseguir aprender. Mas perceba, das 3 etapas, as 2 últimas são realizadas principalmente por questões, então não dá para estudar sem elas. Mas tendo visto tudo isso que eu te falei, essas 3 etapas do processo de aprendizado, a melhor maneira que eu encontrei de estudar com questões, mas com o meu próprio método, é com listas direcionadas a partir de uma sequência lógica e bem ordenada de conteúdos. Mas como você pode fazer isso no passo a passo? A primeira coisa é ter um excelente cronograma. Um cronograma que contenha esses assuntos numa sequência lógica, ou seja, uma sequência que facilite o entendimento. Um assunto vai te dar base para aprender o próximo e vai ser quase como subir uma escada degrau por degrau. Você não vai estudar as coisas de uma maneira dispersa, isolada, um conteúdo aqui e outro ali. Você vai ver tudo com uma continuidade, com uma linearidade. As coisas são lógicas porque uma é continuação da outra. Então, primeira coisa, esse cronograma, essa listagem de conteúdos que você vai estudar numa sequência lógica bem ordenada. Aí agora, seguindo essa listagem de conteúdos e de acordo com a sua rotina e com o seu cronograma, você vai estudar na ordem esses assuntos de uma maneira separada. Então, separadamente, você vai pegar cada assunto da lista na ordem que eles aparecerem e você vai estudar esse assunto de uma maneira separada com listas direcionadas, seguindo ali as 3 etapas que eu falei do processo do aprendizado. Primeiro, o contato inicial, entendimento inicial, depois a aplicação prática e depois a profundidade, colocar o domínio nisso para que realmente fique um conhecimento forte. E aí você vai passar conteúdo por conteúdo, claro, fazendo muitas questões na segunda e na terceira etapa do processo de aprendizado. Mas falando um pouquinho então sobre o funcionamento dessa lista direcionada. Dentro daquele conteúdo específico que você está estudando, você vai fazer uma lista de 15 a 25 exercícios separados em sequência crescente de dificuldade. Ou seja, primeiro fácil, depois médio, depois difícil. As questões fáceis
vão testar o seu aprendizado, testar se aquilo que você viu na aula, que você leu na teoria, realmente está certo, você realmente conseguiu aprender certinho aquele conceito. As questões médias vão ser responsáveis por fixar isso para o longo prazo e dar mais corpo. E por fim, as questões difíceis vão te desafiar para que você se aprofunde nisso, você realmente busque por si a profundidade daquele conhecimento. Seguindo esse passo a passo para cada conteúdo durante o ano inteiro de estudo, você chega no fim do ano com segurança de ter passado por praticamente tudo e ter conseguido acumular uma densa carga de conhecimento teórico e uma grande prática, porque afinal de contas você testou, você aprofundou, você fixou ali o seu conhecimento com questões de praticamente todos os conteúdos. Então não importa o que vai cair para você, você já fez questão daquilo, você já fez exercícios parecidos com o que vai cair. Se você gostou dessa técnica de estudo com questões, já se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito, e se você já é inscrito, confere se o sininho de notificações está ativado para não perder nenhum vídeo novo que está saindo por aqui. Segue a gente também no Instagram, o Lastro Oficial, para ter um contato mais direto comigo. Aquele abraço e bons estudos!